Queridos alunos, queridas alunas, queridos colegas, vídeo 2 começando agora, nessa primeira semana, a gente entendeu, a partir do vídeo primeiro, tentei demonstrar que mesmo antes do inventário, eventualmente, uma série de medidas devem ser adotadas pelos administradores provisórios da herança, mas se cumprirmos o prazo da legislação, 60 dias, o inventário será aberto. Mas por que existe um inventário dentro do sistema brasileiro e dentro de sistemas de outros países também? Eu tentei responder essa pergunta a partir da transcrição de uma ponderação dos dois últimos autores que eu citei no final do primeiro vídeo, que é o professor Francisco Carralho e o Renato Santos de Azevedo. Dizem eles, como os senhores acompanham: em decorrência da morte da pessoa natural, respeitado o ordenamento jurídico vigente pelo qual é garantido o direito da herança, conforme Constituição Federal, artigo 5º, inciso 30º, direito este fundamental da pessoa humana, imperiosa a arrecadação dos bens por ela deixados para a sua futura distribuição entre os seus sucessores. A sucessão causa-mortes, que objetiva a dar continuidade à propriedade dos bens do falecido, bem como as relações e obrigações por ele assumidas, pode-se dar por força de lei, assim entendida a sucessão legítima, que está prevista no título 2º do livro 5º do Código Civil, assegurando ao cônjuge, companheiro e demais herdeiros sucessíveis parcela de participação mínima nesse patrimônio, bem como por expressa vontade do falecido, assim entendida a sucessão testamentária, a qual está prevista no título 3º do mesmo livro e código mencionados. Esse procedimento de arrecadação dos bens e identificação do patrimônio se faz por meio de inventário, que poderá ser judicial ou extrajudicial. Portanto, quando se fala de inventário, a gente não está apenas indicando um ato, dois atos, alguns atos praticados pelos sujeitos envolvidos, mas sim uma série de responsabilidades, uma série de deveres, uma série de direitos que brotam a partir da regularização judicial ou extrajudicial das relações jurídicas que eram titularizadas pelo finado. Então a doutrina costuma afirmar que não existiria apenas uma acepção de inventário. Nós teríamos, no fundo, acepções, ideias de inventário, como eu tentei também deixar claro a partir desse excerto da obra do professor Euclides de Oliveira, que é um dos principais autores sobre o assunto do inventário no direito brasileiro. Ele participou, junto com o professor Araquém de Assis, Angélica Arruda Alvim, de uma obra muito interessante, publicada pela Saraiva. Eu digo que é interessante, porque é uma obra que eu deixo sempre na minha sala do escritório como advogado, em que é comentado artigo por artigo o CPC de uma maneira bastante objetiva e que, por ser objetivo, portanto, é de fácil consulta. Então, por isso que tem na minha sala do escritório esse livro CPC comentado. Quando eu tenho alguma dúvida na fase de inventário, na fase de execução, na fase de processo de conhecimento, de recursos, enfim, do CPC, de rápida resolução, eu não tenho muito tempo para estudar, nem necessidade, é com essa obra que muitas vezes eu resolvo o problema. Então, diz o professor Euclides de Oliveira, que é um dos vários autores dessa obra coletiva, aspas, note-se que o inventário é um termo genérico, e esse termo genérico abrange a forma solene e tradicional, que é regulada pelo artigo 610 do Código de Processo Civil de 2015, bem como as formas simplificadas de arrolamento sumário e de arrolamento comum para inventários de pequeno valor até 1.000 salários mínimos, conforme o artigo 664 do Código de Processo Civil. Em algumas situações especiais, como no caso de herança abrangendo apenas valores de saldos bancários de pequena monta, fundo de garantia por tempo de serviço, saldos de salários e restituições de imposto de renda, é inclusive dispensada a instauração de inventário, bastando providência direta dos interessados perante o órgão administrativo ou, se houver dúvida, um simples pedido de alvará judicial, o qual decorre da Lei 6858 e do artigo 666 do Código de Processo Civil. Portanto, se nós formos pensar nas funções desempenhadas pelo inventário, a gente, analisando a prática e analisando a doutrina, a gente pode, com certeza, afirmar que, dentre essas funções, existem aquelas de
relacionar os bens deixados, avaliar esses bens, verificar a existência de dívidas, a fim de verificar também a responsabilidade patrimonial do finado com terceiros, né? Delimitar o patrimônio, identificar os herdeiros, pagar impostos, repartir a herança e distribuí-la. Os senhores sabem que, a partir dessas funções, podem se visualizar na prática muitas discussões e muitos litígios. Um exemplo bem didático em sede de inventário. Uma das recentes transformações do direito civil contemplou a equalização entre direitos do companheiro, da companheira, com o cônjuge. Só que muitas vezes há debate judicial para se definir se aquela relação jurídica travada pelo finado com outrem era de namoro, por exemplo, ou de união estável, ou nada. Então, surgem muitas situações que podem interferir no desenvolvimento do inventário. A legalidade ou não de um testamento, o reconhecimento ou não de uma união estável, a caracterização ou não de antecipação de legítima, dentre outras situações que todos os dias são colocadas para dentro do tribunal. Então, por essas e tantas razões, se diz que o procedimento é bastante complexo e que não engloba apenas uma função, senão uma série de funções, e as principais eu tentei apontar nesse slide. Pois bem, nesse segundo vídeo eu vou tentar trabalhar junto com os senhores algumas regras gerais do procedimento do inventário. O direito muitas vezes excepciona as regras, ok? E com isso eu quero dizer, certamente, que há exceções a algumas dessas regras, com certeza. Portanto, exceções confirmam regras. Então, vou apresentar, nessa segunda parte do nosso vídeo atual, algumas regras que tratam do inventário em geral no direito brasileiro. Primeira delas, uma regra de competência. Uma regra de competência que atualmente é prevista no Código Civil, artigo 1785, como os senhores observam, e que é a regra histórica do sistema brasileiro. O artigo 1785 é aquele que prevê que a sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. De regra, é justamente onde vivia a pessoa falecida que o inventário deverá tramitar. Selecionei um acórdão da segunda sessão do STJ que tenta ilustrar um litígio da seguinte forma: conflito positivo de competência, inventário, último domicílio do falecido, domicílio certo, inexistência de duplo domicílio. 1. A competência para o inventário é definida pelo último domicílio do autor da herança. Hipótese em que, diante das provas constantes dos autos, verifica-se que o falecido não possuía duplo domicílio, como alegado pelo suscitante, ou domicílio incerto, mas um único domicílio no qual deve ser processado o inventário. Situação diferente ocorreria diante, por exemplo, da existência de 2 domicílios. Diante de 2 domicílios, poderia surgir a dúvida em qual desses domicílios tramitar a ação de inventário. E aí nós poderíamos, quem sabe, recorrer a um outro critério, que é a presença dos bens em um ou outro desse duplo domicílio. Mas, como regra geral, o inventário deve tramitar no último domicílio do finado. Segunda regra geral do inventário, uma regra de direito temporal que costuma ser bastante lembrada nos processos. Especialmente pelo fato de que desde 2003 nós temos a vigência do Código Civil e mesmo após 2003 nós temos posicionamentos da jurisprudência, como o da equiparação entre o regime sucessório do herdeiro e do cônjuge e do companheiro. Então nós temos orientações jurisprudenciais que repercutem na divisão do patrimônio e repercutem nos julgamentos dos processos de inventário. Então nós temos uma regra de competência quanto à lei vigente em cada caso de inventário. 1787. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura daquela. Ou seja, a lei vigente ao tempo da abertura da sucessão.
Selecionei, dentre tantas emendas possíveis, uma bastante sintética, uma frase bastante sintética, 2 frases, na verdade, do ministro Marco Buzzi, do STJ, 4ª turma, 2017, na qual ele vai afirmar, praticamente transcrevendo a lei, que o regime jurídico que regula a legitimidade para suceder é aquele da data da abertura da sucessão. Devem ser aplicadas, portanto, no que couberem, as normas de direito de família vigentes ao tempo da abertura da sucessão. Esta seria a inteligência do artigo 1787 do Código Civil de 2002. Como os senhores observam, é uma interpretação, no caso, literal que se faz do artigo 1787 como regra nos processos de inventário, o que propiciaria, segundo a fundamentação dessas decisões, uma maior segurança jurídica para as pessoas, que teriam de antemão a certeza acerca da lei que será aplicada diante da necessidade de se transferir bens das pessoas mortas para aquelas que ficam vivas. Segunda regra. Próxima regra geral de inventário. A questão do prazo para o início do processo de inventário. Pois bem, segundo o artigo 611 do Código de Processo Civil, segundo o artigo 611, o processo de inventário de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses, a contar da sucessão, da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício a requerimento de parte. Colegas, nós temos aqui duas questões interessantes, pelo menos. Primeira delas, o Código Civil, ele mantém redação no sentido de que o inventário deveria se iniciar com 30 dias a contar da abertura da citação. Salvo engano, está no 1796 do Código Civil. O Código Civil é uma lei federal, o Código de Processo Civil também é uma lei federal. O Código Civil é uma lei federal que entrou em vigor em 2003, o CPC, Processo Civil, entrou em vigor em 2016. Então, a lei federal posterior, na visão da jurisprudência majoritária, que eu saiba de todos os tribunais da federação, os senhores podem até manifestar qual é a posição do tribunal que os senhores atuam, mas a lei federal posterior, portanto, revogou tacitamente a normativa do Código Civil. Então, seriam 60 dias. Ultrapassados esses 60 dias, o que pode ocorrer? Transcrevi a súmula, para lembrança, a súmula 542 do STF, a qual afirma que não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário. Isso é uma multa que eu reputo bastante desagradável para todas as pessoas envolvidas, porque as pessoas envolvidas em geral não gostam de pagar tributos, não gostam de pagar multas, mormente diante de uma situação de luto. Então, uma multa que não gera boa repercussão entre os sujeitos que são multados, que são as pessoas próximas do finado. Em conversas com colegas de outros estados da federação, eu já escutei muitas vezes que em determinados estados da federação, na prática, o poder público não cobra essa multa. E até gostaria de conversar com os senhores. Mas o fato é que muitos estados da federação, como por exemplo Minas Gerais, como por exemplo Rio Grande do Sul, muitos estados da federação regulam a cobrança dessa multa. E o STF chancela pela súmula 542, a legalidade da cobrança dessa multa. Para quem tiver interesse ou para quem tiver casos concretos envolvendo essa situação específica, eu recomendo a leitura de um texto que está disponível na internet, de 2 processualistas que estudam muito a matéria, o Dr. Dierli Nunes e o Dr. Moisés Oliveira. O título é Fisco pode multar herdeiros por demora em instaurar processo de inventário. E dentro desse texto, os senhores podem ler um texto, em 20, 30 minutos, os senhores vão ver que essa é uma matéria que suscita algum debate acalorado, muitas vezes, no seio das famílias e no Poder Judiciário. Então, atenção, embora a lei preveja 60 dias para abertura do inventário, na prática, muitas vezes as pessoas, até mesmo por ignorância, não cumprem esse prazo. E aí pode surgir a discussão acerca da incidência de uma multa estipulada pelos estados da federação.
Próximo tema, aplicação doutrinária nesse tópico do artigo 611. Então, também selecionei uma citação rápida do professor Euclides de Oliveira, que traduz a interpretação majoritária em cima do artigo 611. Diz o professor Euclides de Oliveira: a disposição do artigo 611 repete o artigo 983 do CPC de 73, apenas alterando o prazo de abertura de 60 dias, era de 30 dias para 2 meses, o que atende à melhor técnica legislativa em vista das diferenças de dias nos meses do calendário. Então, ao invés de 60 dias, 2 meses, comparando com 983 do CPC de 73. Ponto. Observa-se que restou vencido o prazo menor de 30 dias, que ainda consta do artigo 1796 do Código Civil, mas com tácita revogação pela norma posterior. Não se trata, porém, de data fatal, peremptória, tanto que o juiz pode prorrogar os prazos de ofício a requerimento de algum interessado. O inventário, seja na forma judicial ou na administrativa, por escritura pública, pode e deve ser aberto mesmo a destempo, para que a transmissão dos bens da herança se operacionalize na forma legal, permitindo o registro da mudança na sua titularidade. Assim, enquanto não instaurado o inventário, os sucessores ficam impedidos de alienar, onerar ou movimentar os bens que permanecem em nome do espólio, uma vez que tais atos dependerão de autorização judicial, enquanto não ultimada a partilha. Então, prazo legal, 60 dias para abertura do inventário. Próximo slide. Não é comum, mas tampouco é proibida, a ocorrência de inventário conjunto. Como assim inventário conjunto? O CPC autoriza o inventário conjunto, no artigo 672, por razões de celeridade e de conveniência. Triste exemplo didático, eu vou idealizar agora, um acidente de trânsito ou um acidente aéreo, que determina o falecimento de 2 pessoas, 2 cônjuges, por exemplo. Comoriense, por exemplo. E falo isso lamentando, porque o trânsito brasileiro, todos os senhores sabem, ele gera todos os dias no Brasil problemas que deveriam ser dispensados, trágicos problemas que poderiam ser dispensados se a gente tivesse maior educação no trânsito e infraestrutura melhor nas estradas. Também, então, aqui no Rio Grande do Sul, de onde eu falo, se nós pegarmos jornais da cidade, como o Jornal do Comércio, Zero Hora, o Jornal Correio do Povo, são os jornais estaduais mais conhecidos, a gente vai ver acidentes de trânsito com morte em praticamente todos os dias do ano, o que é absolutamente lamentável. Mas vamos lá. A professora Maria Berenice Dias, na sua obra Direito das Sucessões, que é uma obra muito boa, publicada pela RT, capa roxa, sempre brinco com ela, capa muito bonita, roxa, eu considero. Ela diz que, ainda que o patrimônio seja individual e assim também um acervo hereditário, afinal, cada sujeito tem o seu CPF, cada sujeito tem o seu patrimônio. Em situações excepcionais, é possível processar em conjunto o inventário de 2 pessoas. É uma medida, eu gosto dessa expressão que ela utiliza, de pura economia processual. No mundo das ideias, no mundo das letras, a gente poderia dizer que o ideal seria um inventário para cada sujeito. Esse é o mundo do dever ser, mas no mundo da realidade é muito mais útil, é muito menos desgastante para as pessoas envolvidas, que elas tenham então a economia com um inventário apenas para processar a transmissão de bens de 2 ou mais sujeitos. E o artigo 672 do CPC de 2015 autorizou, portanto, a acumulação de inventários para partilha de heranças de pessoas diversas, quando houver, aqui vem os tradicionais requisitos do inventário conjunto. Identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens. Então, no exemplo trágico que eu mencionei, os 2 pais vão falecer e os herdeiros desses pais são os filhos comuns, por exemplo. Inciso segundo, heranças deixadas pelos 2 cônjuges ou companheiros, ok? E dependência de uma das partilhas em relação à outra. Aqui nós temos a situação dos ascendentes e dos descendentes. Vamos imaginar que nunca ninguém fez o inventário de minha mãe e eu venho a falecer. Eu preciso transmitir os bens da minha mãe, mas também preciso transmitir os bens meus para os meus filhos e minha esposa. Portanto,
O inventário conjunto também é autorizado, no inciso 3º, quando ocorrer a dependência de uma das partilhas em relação à outra. O parágrafo único agrega que, no caso previsto no inciso 3º, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade. Então, a celeridade é que é buscada com o inventário conjunto. E quando ela não é alcançada, e ao contrário, ela é ameaçada, então a tramitação em separado, de forma excepcional, conforme o parágrafo único, pode ser autorizada. No caso previsto no 672, inciso 2º, prevalecem as primeiras declarações, assim como o laudo de avaliação, salvo se alterado o valor dos bens. Então, um critério de facilitação do inventário conjunto. Quanto ao inventário conjunto, é o que vocês, senhores, observam no próximo slide, ele se trata, na visão da doutrina da jurisprudência majoritárias, de uma faculdade. Ninguém seria instado, ninguém seria obrigado pelo sistema a abrir o inventário conjunto. O que se observa é que, muitas vezes, ele é realmente útil para as famílias, especialmente quando não há litígio entre os herdeiros. Mas, de toda sorte, ninguém é obrigado a se valer da tramitação do inventário conjunto. E eu, então, ilustro com uma ementa do Rio de Janeiro, de maio de 2019, na qual os senhores observam a seguinte redação. Apelação cível, extinção do processo sem resolução de mérito, cumulação de inventários, dependência entre as partilhas, fase de adjudicação do primeiro inventário, ausência de demonstração de celeridade processual, ausência de obrigatoriedade de acumulação de inventários. 1. Admite-se a acumulação de inventário sempre que haja relação entre os autores da herança, como é o caso dos autos, de herdeiro falecido na pendência do inventário. A acumulação de inventário não é obrigatória, sendo apenas lícita, possível, diria eu. Ao contrário, para que haja um inventário cumulativo, deve haver a comprovação pela parte de que a acumulação será favorável à celeridade e à efetividade processual, o que não restou demonstrado na hipótese em análise. Possibilidade de prosseguimento do presente procedimento. Recurso provido. Então, inventário conjunto é permitido. Próximo tema, e eu gostaria de ouvir dos senhores do fórum, se os senhores já se depararam com uma situação que o exigisse, é o inventário negativo. E eu digo aos senhores que, embora nas minhas leituras eu localize o inventário negativo em praticamente todas as obras doutrinárias, até o momento, na minha prática, eu não me deparei com a necessidade de elaborar um inventário negativo. Mas ele sim existe e numa pesquisa de jurisprudência que a gente pode fazer nos tribunais, os senhores vão observar que ele está presente, efetivamente. Então, por isso que eu trago esse slide para ilustrar a importância do inventário negativo. Citação rápida do professor Orlando Gomes. Afinal, o termo inventário negativo não é recente, é um termo que era usado desde o século passado no Brasil. Diz o professor Orlando Gomes, saudoso. Sob a denominação contraditória de inventário negativo, afinal o inventário existe, promove-se um processo judicial para estabelecer que o finado não deixou bens. Então nós vamos abrir o inventário, nós vamos fazer a tramitação de um processo de inventário para buscar a certificação judicial de que não havia bens. Qualquer dos senhores pode levantar a seguinte questão: mas qual a utilidade, portanto, de um inventário negativo? Pois bem, a utilidade do inventário negativo, normalmente apontada pela doutrina, residiria em afastar a causa suspensiva para os casamentos, que está prevista na nossa legislação, e a hipótese, por exemplo, de quando o viúvo ou a viúva, ele deseja se casar sem ter ainda oferecido a partilha dos bens do seu ex-cônjuge aos filhos. Isso está previsto no artigo 1523, inciso 1º. Então, hipótese número 1, eu consigo com o inventário negativo afastar a causa suspensiva. E hipótese número 2, eu quero me certificar da ausência de patrimônio, até mesmo para responder a um eventual credor do meu parente, a um eventual credor, de que não havia herança. E se não há força de herança, os créditos do sujeito que vem a falecer falecem junto com ele. Então,
Então, aquela regra do direito brasileiro que os senhores conhecem, de que as dívidas do finado são de responsabilidade da herança, vírgula, até as suas forças. O cidadão que morreu deixando 1 milhão em dívidas com patrimônio de 7 milhões, ele deixará os seus credores com garantia e os credores receberão. Agora, o cidadão que tem 7 milhões de dívida e apenas 1 milhão de patrimônio, essas dívidas vão ter que ser pagas por seleção e vai ficar em aberto o saldo devedor, porque a responsabilidade vai até a força da herança. Então, muitos herdeiros abrem inventário negativo para excluir responsabilidade sobre as dívidas do seu parente finado. Próximo slide, um tema bastante interessante dentro do inventário, que é o chamado princípio da universalidade do juízo do inventário. Então vamos analisar com um pouco de cautela. Eu vou fazer uma introdução breve e vai ser justamente o alvo inicial do nosso próximo vídeo. Então, pelo princípio da universalidade do juízo do inventário, diz o artigo 612 do Código de Processo Civil. O juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. O que se observa da leitura do artigo 612? Se nós formos comparar com o código anterior, o artigo 612, ele alude a fatos relevantes que tenham prova documental. O código anterior fazia menção a questões de alta relevância ou de indagação. Então, há uma discussão doutrinária que a gente vai debater no próximo vídeo específico para ver de que forma isso foi alterado na prática. Destaco, à luz do artigo 612, a mudança no texto legal com a supressão do termo autoindagação, a possibilidade da análise de matéria de direito, embora ela seja complexa, princípio iura novit curia. Então, a questão de alta relevância do código anterior, ou os fatos relevantes que estejam demonstrados por documento, dizem respeito à matéria fática, a alegações de fato. E não se trata de complexidade de direito, de normas jurídicas, que isso tem que ser definido pelo magistrado, com certeza. Ressalta a possibilidade da análise da prova documental, que está estampada no artigo. Restrição à instrução probatória específica alheia à prova documental, para não ordinarizar e atrapalhar a tramitação do inventário. E no próximo vídeo a gente vai trabalhar exemplos práticos de aplicação do artigo 612. Como eu já adianto, o reconhecimento de união estável ou mesmo a investigação de paternidade em paralelo. São duas ações que, com certeza, interferem ou podem interferir na condução do inventário. Então, nesse segundo vídeo, eu comecei a apresentar algumas regras gerais que costumam ser aplicadas em praticamente todos os inventários, em muitos inventários, em tramitação no direito brasileiro. Qual é a ideia das 2 semanas? É começar com os temas que são mais gerais e, na medida que as 2 semanas avançam, os vídeos avançam, a gente vai enfocar temas mais específicos, que não são observados na maioria dos inventários. Então, nós vamos do geral para o específico. Eu agradeço a manifestação dos senhores no fórum e convido aqueles que ainda não se manifestaram a começar os debates por lá também.